Fala, meus amigos, tudo jóia? Pedro aqui. Hoje o tema é uso capião em cartório. Será que é possível? Bem, pessoal, desde 2015, a lei que instituiu o novo Código de Processo Civil, trouxe de forma forte, de forma completa, a aplicação, a possibilidade da modalidade de declaração do uso capião através dos cartórios de registro de imóveis. É isso mesmo. Hoje é possível você ingressar com pedido de declaração de uso capião perante o registro de imóveis. Mas não é tão simples assim, não basta você chegar e requerer uso capião. A vantagem é o tempo de espera para se concluir o pedido, que antes era somente judicial, é muito mais reduzido, muito mais rápido o processamento diante do cartório. E a previsão está na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. E lá você vai ver que existe a atuação não só do cartório de imóveis, mas a atuação obrigatória do tabelião de notas da circunscrição do imóvel. Isso mesmo. É uma junção de competências do oficial destes imóveis e do tabelião que vão unir forças junto com o seu advogado para declarar a sua uso capião. Então o procedimento começa através de um contato com um advogado ou um defensor público que irá pegar os elementos, pegar todas as provas, tudo que você, cliente, possui em relação ao imóvel, verificar quais são os requisitos que estão sendo estabelecidos, cumpridos, e verificar também qual a uso capião que será enquadrada, porque a uso capião em cartório não é uma nova modalidade de uso capião, é uma nova forma de processamento e de declaração da uso capião. Então, todas as modalidades que existem de uso capião na lei, a familiar, a ordinária, extraordinária, indígena, coletiva, todas elas podem ser declaradas através no cartório de imóveis. Agora com suas peculiaridades. Então, você deve primeiro contratar um advogado ou ir ao defensor público, levar a documentação necessária e com isso o estudioso, o jurista irá analisar toda a sua documentação para, por fim, verificar qual é a modalidade de ingressar com o pedido no cartório de notas. Lá no cartório de notas da circunscrição do território do município onde está circunscrito o imóvel, onde está edificado o imóvel, onde pertence o bem. Ele vai procurar esse tabelião, irá requerer a lavratura de uma escritura que na verdade é uma ata notarial, que é um instrumento público lavrado por um tabelião. E isso não basta para declarar aos capião. Ou seja, não tem só esse documento, já garante aos capião de forma nenhuma. Esse documento, pessoal, esse documento nada mais é do que um dos elementos, um dos documentos que vão compor o acervo, o dossiê que será encaminhado ao registrador de imóveis. Então, após essa documentação, o advogado fará o requerimento, que é muito semelhante a uma petição ao judiciário, muito semelhante, mas não tem todos aqueles requisitos de forma prevista e rígida, mas existem os mínimos requisitos previstos de acordo com o CNJ, e depois encaminhará isso ao registrador de imóveis. E todo o processamento ocorre de forma muito mais tranquila. O processamento é por notificação. Uma coisa que diferencia do Poder Judiciário e que realmente tem que ter no cartório é a ausência de litígio. Como assim? É bem simples. No registro de imóveis, todo processamento que ocorrer da uso capião não pode ter discussão. Se houver discussão do direito, se houver discussão quando alguém notificar um confrontante, notificar alguém interessado de direito real, registrado ou averbado na matrícula do imóvel, se houver alguma discussão perante até as fazendas, estadual, municipal e federal, não cabe ao registrador de imóveis verificar o direito, não analisar e nem ver qual é o juízo de valor, só pesar nada. Não cabe, portanto, nenhum esclarecimento de provas junto ao oficial, porque ele não tem como fazer o juízo exauriente do caso. Ele não pode decidir, porque ele não é um juiz. Ele é, na verdade, um auxiliar da justiça em situações onde há pacificidade,
onde há tranquilidade, onde há paz, sem litígio. Então, nesse caso, se todo procedimento da uso capião ocorrer sem discussão, sem litígio, as notificações ocorrerem sem briga, ocorrer tudo no prazo, tudo ok, será declarado uso capião desde que tenha os requisitos. Havendo discussão, havendo impugnação ou recurso, deverá o oficial encaminhar a resposta da negativa ao usuário que requereu, para que ele procure advogado e remeta ao Poder Judiciário. Então, ou seja, não impede, tá? Não está impedido aqui o requerimento junto ao cartório de registro de imóveis a ir ao Poder Judiciário. Nem tampouco está atrelado ao pedido do usucapião a obrigatoriedade de primeiro ir ao cartório. O judiciário não tem que obrigar você primeiro a tentar extrajudicialmente, que é no cartório, para depois ir ao Poder Judiciário. Tá? Isso já foi objeto de julgamento, de decisão, e ficou estabelecido que não é obrigado a pessoa tentar primeiro a via em cartório, para depois socorrer no Poder Judiciário. Então, assim, existe hoje a forma muito mais rápida, muito mais célere de se resolver o problema de imóvel, que é a usucapião extrajudicial. E esse procedimento é feito com auxílio do tabelião de notas, o notário, e o registrador de imóveis. Os dois somarão forças para, diante das documentações que serão encaminhadas à avaliação, entender pela declaração ou não da usucapião. Considerar uma coisa importante, o tabelião ele não faz julgamento nenhum. Ele apenas pegará a documentação que lhe foi entregue pelo advogado, que requerer a ata notarial, fará a análise dos documentos, se eles forem fidedignos, e fará a narrativa desses documentos na ata, atestando a sua regularidade e assim, de alguma forma, atestando que aquela posse está declarada pelos aqueles documentos. Porque o tabelião não tem como atestar a posse, porque ele não tem como atestar o tempo. Mas ele atesta pelos documentos que lhe são apresentados perante ele, pelo usuário, pelo advogado. Então, todo aquele documento, aquele acervo de documentos probatórios do tempo da posse legítima, mansa e pacífica, serão analisados pelo tabelião, serão narrados e descritos na ata notarial, e nessa ata, juntamente com outros documentos de prova, como até planta, descrição, informações como tempo, provas de pagamento de energia, luz, outras provas de tempo de posse, junto tudo isso com requerimento do advogado, que se assemelha, como eu já disse, a uma petição, encaminhar ao cartório de registro de imóveis. E após encaminhar, que será processado toda a circunstância do procedimento em cartório, procedimento extrajudicial, e caminhará para seu deslinde de notificação, para o deslinde de publicações de editais. E a diferença maior é o prazo e o custo. Tá? Então, procure se atentar a contratar um advogado ou procurar um defensor público se não puder contratar um advogado, levar a documentação e assim requerer a proteção do seu patrimônio, tá bom? Espero que tenha auxiliado aqui de alguma maneira, rapidamente, sobre essa possibilidade e agradeço o seu like e obrigado por se inscrever no canal e até mais.